Olá, meu nome é Débora Almeida e eu cuido dessa página do Mulheres com Propósito. Nós estamos realizando reflexões sobre Oséias do 1 ao 14. Hoje falaremos de Oséias 14. Volte para o Eterno. Nesse último capítulo, eu quero ler para vocês. Ó Israel, volte para o Eterno. Vocês estão no chão, mas isso não é o fim. Preparem a sua confissão e voltem para o Eterno. Orem a Ele. Remove o nosso pecado, aceita a nossa confissão, recebe como restituição nossas orações de arrependimento. A Assíria não vai poder nos salvar. Os cavalos não vão nos levar para onde queremos. Nunca mais diremos nosso Deus a uma coisa que nós mesmos fizemos ou inventamos. Tu és nossa última esperança. Não é verdade que em ti o órfão encontra misericórdia? E o Senhor fala assim a eles: vou curar a sua desobediência. Vou amá-los generosamente. Minha raiva já passou. Vou providenciar um novo começo com Israel. Ele vai irromper como lírios na primavera. Ele lançará raízes profundas como o cedro do Líbano e vai se tornar como a floresta de carvalhos. Vai se tornar esplêndido como uma enorme árvore e sua fragrância será de um bosque de cedros. Os que viverem perto dele serão abençoados por ele. Todos vão falar deles, espalhando a sua fama como os filhos prediletos de Deus. Efraim encheu-se de deuses que na verdade não o são. A partir de agora eu respondo a eles e os satisfaço. Sou como uma árvore frutífera exuberante. Tudo de que vocês precisam pode ser encontrado em mim. Se vocês quiserem viver bem, esforcem-se para entender tudo isso. Se vocês sabem o que é bom para vocês, vão saber isso na teoria e na prática. Os caminhos do Eterno levam até onde vocês querem ir. Quem vive de forma correta anda neles com facilidade. Quem vive de maneira errada está sempre cambaleando e tropeçando. Aqui acaba as nossas reflexões do livro de Oséias. Chegou o capítulo 14. E o capítulo 14 começa com um convite. Se voltem para mim. Se voltem para o Eterno. Vocês estão no chão, mas isso não é o fim. O Senhor chamando com amor. O Senhor nos chamando para Ele. O Senhor aqui está ensinando eles como orar. Vocês observaram que aqui fala assim: preparem a sua confissão. Então, o Senhor está falando: se confessem. O Senhor aqui está falando para eles confessarem o pecado, se arrependerem e se voltarem para o Senhor. O Senhor aqui está falando. E para nós é a mesma coisa. Ele está nos mostrando o caminho. Se voltem ao Senhor, confessem seu pecado, se arrependam, declarem a Ele que Ele é a única esperança, o único Deus. E então, Ele aqui responde aos arrependidos. O Senhor aqui está respondendo a oração
mostrando como irá responder a oração dos que se arrependerem. E o Senhor começa dizendo: eu vou curar a sua desobediência. Eu vou ser para você um pai. Eu vou ser para você o seu Deus. Eu vou ser para você aquele que não deixa faltar nada do que você precisa. Aleluia! Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer ser o único no nosso coração. Ele quer nos preparar para viver tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Ele quer ver em nós aquilo que Ele mesmo está pronto para nos dar. Ele quer ver nós vivendo um propósito para o qual Ele mesmo nos criou. Ele quer que nós sonhemos os sonhos dele, porque Ele mesmo vai realizar. Aleluia! Aleluia! O Senhor está falando aqui com aqueles que são dele. Você é dele. Você é obra dele. É filho dele. Ele sonhou com você. Ele sonhou sonhos para você, um propósito para você. E Ele está falando para você: volte-se para mim, confesse os seus pecados, eu estou pronto a te perdoar. Se arrependa, vá e não peques mais. Aleluia! Será que nós podemos ouvir e produzir frutos de arrependimento? Será que nós podemos produzir frutos de arrependimento? Parar de viver como nós bem entendemos? Aleluia! Se vocês quiserem viver bem, esforcem-se. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é ganho à força. Então, nós precisamos sim nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para não pecar. Nós precisamos nos esforçar para obedecer ao Senhor. Nós precisamos nos esforçar para ler a Bíblia. Nós precisamos nos esforçar para orar. Nós precisamos nos esforçar para jejuar. Nós precisamos sim nos esforçar para ser boas pessoas, bons cristãos, bons servos. Nós precisamos nos esforçar. E nós sabemos qual é o melhor caminho. Nós sabemos qual é o verdadeiro Deus. Nós sabemos. Mas nós vamos ter que nos esforçar. Nós precisamos saber disso na teoria e na prática. Porque não adianta nós sabermos que Deus é o único Deus, sendo que nós não praticamos, não andamos no caminho dele. Não adianta nós sabermos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, se nós não o aceitamos na prática como nosso Salvador e Senhor. Nós precisamos nos esforçar para entender tudo isso. Porque os caminhos do Senhor nos levam para onde nós queremos ir. Para onde nós queremos ir? Para o céu. Muitos de nós falamos assim: o importante é ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas nós estamos praticando? Nós estamos no caminho que nos leva ao céu? Porque só há um caminho, uma verdade. Só há um que nos leva ao céu. E não é o nosso ego, não é a nossa felicidade,
não é a nossa alegria, não são os nossos sonhos, é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que desceu à terra como homem, se fez carne, se fez pecador, para que nós tivéssemos salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia! Ele é o único. Você pode andar por esse caminho? Você pode reconhecê-lo como seu Salvador e seu Senhor? Você pode se esforçar para viver aquilo que Ele sonhou para você? E a palavra do Senhor diz que quem anda com Ele, quem anda de forma correta, anda nesse caminho com facilidade. Uau! Nós passamos por dificuldade, nós passamos por tempestades, por desertos, mas nós nunca queremos sair desse caminho. Para nós é uma alegria, para nós é fácil continuar nesse caminho, mesmo que dolorido, mesmo que chorando, mesmo que passando por aflições, andando no caminho correto. É fácil. É fácil andar com o Senhor. É leve. Nós aprendemos a trocar o fardo. Nós aprendemos a confiar no Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que quem vive no caminho errado vive cambaleando e tropeçando e caindo. Oh, aleluia. Volte-se para o eterno. Volte-se para Jesus. Se você tem fruto de arrependimento para produzir, se você quer servir a Deus como Ele merece, e se você quer parar de viver uma vida de pecados, chegou a hora. Chegou a hora de se prostrar ao Senhor. Você pode abaixar sua cabeça onde você está. Você pode levar o seu pensamento ao Senhor com o coração quebrantado e contrito nesta hora e orar ao Senhor. Se você quer esse Jesus que tem vida eterna para você, que tem um propósito para você enquanto você estiver nessa terra, ore comigo. Você pode repetir ou pode orar conforme o Espírito Santo te conduzir. Mas, por favor, abaixe sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar diante do Senhor, vamos fazer isso agora? Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora, Pai. Eu e essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, nós pedimos ao Senhor, remove o nosso pecado, aceite a nossa confissão nesta hora, recebe como restituição as nossas orações de arrependimento. Senhor, eu me arrependo, Pai, por não cultuar ao Senhor como o Senhor merece. Por muitas vezes prestar um culto ao Senhor da maneira que eu quero. Por viver, ó Deus, da maneira que eu quero. Quantas vezes fui desobediente ao Senhor.
Quantas vezes pequei contra o Senhor, quantas vezes declarei que eu merecia ser feliz, que eu também merecia fazer algo que eu queria. Quantas vezes declarei que algum pecado não tinha nada a ver. Peço perdão ao Senhor nesta hora. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Quantas vezes fui desobediente à tua voz. Relutei em te obedecer. Não fui imediatamente obediente. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Nós nos arrependemos como igreja. Quantas vezes saímos do culto falando mal do hino cantado, da palavra pregada, porque o nosso ego foi ferido. Perdão, Senhor. Ensina-nos a cultuar ao Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, a orar da forma que devemos, da forma correta. Ensina-nos os teus caminhos. Fortalece as nossas mãos para as batalhas da vida. Fortalece os nossos pés na rocha inabalável que é Cristo. Nós clamamos como igreja, como corpo de Cristo. Cura-nos. Limpa-nos. Ah, Senhor, ensina-nos a viver em comunhão, em amor, em justiça, em amabilidade, em bondade, na alegria do Espírito, na paz que excede todo entendimento. Ensina-nos, Senhor. Ah, Senhor, nada mais pode nos salvar. Nós reconhecemos que nenhum Deus, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum famoso, nem o nosso dinheiro, riquezas, nada pode nos salvar, nada pode nos levar aonde queremos. E nós declaramos que nós nunca mais falaremos nosso Deus aquilo que não seja o Senhor. O Senhor é o único Deus das nossas vidas. Tu és a nossa esperança, a nossa rocha inabalável, o nosso socorro. Tu és tudo para nós. Oh, Senhor, perdoa-nos, aviva-nos, traz alegria, paz ao nosso coração. Porque o Senhor é um Deus misericordioso. Ah, Senhor, em Ti o órfão encontra misericórdia. Em Ti o arrependido encontra perdão. Em Ti, ó Deus, nós encontramos esperança, alegria. Ah, Senhor, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Pai. Oh, Espírito Santo, nós vamos nos esforçar, Pai. Nós vamos nos esforçar, ajuda-nos. Ajuda-nos a viver de maneira correta, ajuda-nos a andar pelos seus caminhos, ajuda-nos. É essa oração. E nós te agradecemos, Pai. Obrigada. Obrigada por nos corrigir. Obrigada por nos aprumar. Obrigada por falar conosco. Obrigada. Obrigada, Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz. Obrigada. Nós te reconhecemos como nosso Salvador e como nosso Senhor. E nós declaramos que o Senhor Jesus
é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Que o Senhor possa ter falado com você, que o Senhor possa ministrar aquilo que Ele tem para você. Que, em nome de Jesus, você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor e tenha a sua vida transformada. Deus abençoe.